Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha sobrinha me ligou para me pedir um favor. Queria que eu a levasse junto com umas amigas numa sorveteria para comerem açaí. Lembro que era uma tarde de sábado, estava fazendo calor e, como não tinha nenhum compromisso, acabei atendendo ao pedido dela. Na verdade, a Beatriz não era bem minha sobrinha. Não tínhamos, na verdade, nenhum laço sanguíneo. Ela era filha da cunhada da minha irmã. Mas como eu a conhecia desde novinha, ela sempre tinha me chamado desse jeito, de tio Renan. Não era a primeira vez que ela me pedia algum tipo de favor para levá-la de carro a algum lugar. E eu sempre atendia com o maior prazer. Até porque a gente sempre se deu bem. Nesse dia em especial, ela estava com duas amigas, as três me esperando ali perto. Eu já conhecia as meninas, inclusive, até porque, repito, não era a primeira vez que a Beatriz me pedia carona para algum lugar e quase sempre aquelas amigas estavam com ela. Todas regulavam em idade, deviam ter entre 17, 18, 19 anos, por aí. A Beatriz, por exemplo, eu sabia que tinha quase 19. Suas amigas, eu já não tinha tanta certeza. E nesse dia, no meio do trajeto, a Camila, uma das meninas, perguntou: "Você conversou com o teu tio, Beatriz, para ver se ele leva a gente amanhã na piscina?" Eu escutei aquilo e fiquei curioso, né? Que piscina? Onde vocês estão querendo ir? Segundo a Beatriz, era uma espécie de clube. Não precisava ser sócio para entrar. Bastava pagar a entrada e podia usufruir do lugar o dia todo. Só que não podia levar lanche, nem nada para beber. Tudo que fosse consumido tinha de ser comprado diretamente ali daquele clube. Olha, eu acabei até gostando da ideia. Fazia tanto tempo que eu não ia a um lugar assim, que não entrava numa piscina. Nossa, acho que anos. Quem sabe até fosse uma boa. E ainda sugeri: a gente pode chamar o pessoal lá de casa, né? E da tua casa também, Beatriz. Passar um dia em família, o que você acha? Ela, no entanto, não gostou muito da ideia. "Ah, não, tio. Vamos só a gente mesmo. Não quero a mãe no meu pé ali me controlando." As amigas dela também tinham exatamente a mesma opinião. Enfim, acabei sendo o voto vencido. Acabei ficando ali na sorveteria com elas, pedi um açaí, fiquei ali conversando, olhando o movimento, até que uma hora, a Beatriz e a Camila foram ao toalete e ficamos ali na mesa, apenas eu e a Adriana. Continuamos conversando normal. Só que a certa altura, ela deu uma olhada assim na direção dos banheiros e olhou assim para mim e falou aquilo: "Escuta, será que eu posso te fazer uma pergunta meio indiscreta, Renan?" "Pergunta indiscreta? Olha lá, hein? Pode? O que é?" Falei aquilo em tom de brincadeira, tanto que ri. No que ela continuou, não sem antes dar outra olhada na direção do banheiro, com certeza para ver se as meninas não estavam voltando. "Seja sincero comigo. Já rolou alguma coisa entre você e a Beatriz? Como é que é? Mas de onde que você tirou isso, Adriana? Até meio parente a gente é?" "Ah, sem essa, né, Renan? Parentes mesmo, eu sei que vocês não são. Apesar de ela te chamar de tio. Aliás, nem sei por que ela te chama de tio ainda." Olha, eu fiquei, sei lá, desconcertado. Fiquei olhando para a cara da menina, sem saber o que dizer. Não, ela me chama de tio porque é costume. Quando a minha irmã casou com o irmão da mãe da Beatriz, ela era bem pequenininha, devia ter uns 8, 9 anos, e ela sempre me chamou assim. O tempo todo, enquanto a gente conversava, ela ficava olhando na direção do banheiro, como se, repito, quisesse se certificar de que as outras duas não estavam voltando. A certa altura ela falou: "Pelo amor de Deus, Renan,
Não vai me dizer que... Bom, olha, não conta pra ela que eu te falei alguma coisa, tá? Mas a Beatriz, ela é caidinha por você. Meu Deus, mas que absurdo você tá falando, menina. Nada. Por que você acha que ela vive te pedindo para levá-la de carro por aí? Para poder ficar perto de você. Olha, eu ouvi aquilo tudo e me senti tão confuso. Meu Deus, que conversa sem pé nem cabeça. Essa menina só podia ter um parafuso a menos, né? Onde já se viu? Dizer que a Beatriz era apaixonada por mim? Aquilo não fazia o menor sentido. Bem nessa hora, as duas apontaram na frente. E a Adriana voltou a pedir que eu não comentasse nada com a minha sobrinha. Olha, eu fiquei ali todo atarantado depois disso, porque fiquei desconcertado. Não sabia nem o que fazer com as minhas mãos. Mesmo não tendo acreditado naquela história da menina, foi inevitável começar a reparar no jeito como a Beatriz olhava para mim. Você fica meio desconfiado, né? E quando os nossos olhares se encontravam e ela me sorria, eu me sentia ainda mais confuso. Ficava ali me perguntando em pensamento: meu Deus, será? De todo modo, sendo verdade ou não sendo verdade, tentei tirar aquilo da cabeça, até porque não tinha nada a ver, né? Imagine, uma menina linda como a Beatriz, 18, 19 anos, apaixonada por um cara como eu, um homem de 31 anos, sem contar que era seu tio, né? Quer dizer, podia não ser de sangue, mas era assim que ela me chamava, desde que era criança. Olha, para mim era algo impensável, completamente fora da casinha. A Adriana, no entanto, eu notei que ela ficava olhando para mim assim, fazendo sinais, como que pedindo que eu percebesse, que eu prestasse atenção no jeito da Beatriz. Aliás, pensei até em me afastar um pouco, sabe, depois disso, porque, não sei, aquilo me perturbou. Cheguei a prometer a mim mesmo que se ela me pedisse alguma carona, depois desse dia, eu ia dar um tempo, viu? Ia dizer que não podia, antes que aquilo chegasse aos ouvidos dos pais dela, né? E até da minha irmã. E eles ficassem pensando que eu tivesse alguma coisa com a menina, ou estivesse querendo alguma coisa com ela. Inclusive, até desisti de levar as 3 na piscina no dia seguinte. Quando estava indo levá-las embora, inventei que tinha lembrado de um compromisso no domingo. Tudo para, enfim, para evitar, né? Só que a Beatriz ficou ali insistindo. E sabe quando você não consegue dizer não? Olha, aquilo ficou martelando na minha cabeça o resto daquele sábado. E no domingo, fui buscá-las para irmos à piscina lá no tal do clube. Não consegui escapar. Incrível como uma relação que a gente tem com uma certa pessoa acaba mudando depois que sabemos de alguma coisa diferente. Eu nem sabia se aquilo era verdade, ou se a amiga da Beatriz estava só querendo tirar uma onda comigo, me confundir, sei lá, né? Mas desde que ela me contou aquelas coisas, que eu nunca mais consegui olhar para a Beatriz da mesma forma. E só Deus é que sabe o esforço que eu fazia para não pensar no assunto. O problema é que tem coisas que são mais fortes do que a gente, né? E aos poucos, eu fui me deixando levar. Fui ficando sugestionado. Até que comecei a acreditar que aquilo talvez fosse mesmo verdade. Lembro que naquele domingo, por exemplo, quando chegamos ao clube, quando vi essa menina de biquíni, pronta para entrar na piscina, tive aquele sobressalto. Juro. Eu já tinha ido à praia com ela 2 ou 3 vezes, mas nunca fiquei reparando no seu corpo, do quanto ela era bonita.
Olha, parecia até uma sereia, pronta para entrar no mar. As três foram para a piscina, enquanto eu fiquei ali na mesa, tomando uma caipirinha. Só que não consegui desviar os olhos daquela menina. Olha, a grande verdade é uma só. Mesmo que tudo aquilo fosse mentira, agora eu já estava sugestionado, sabe? Estava enredado naquela história que podia até nem ser verdade, mas pelas tantas, lembro que a Beatriz se aproximou assim da borda da piscina, olhou para mim e falou: "Vem, tio, a água tá uma delícia." Cheguei a pensar comigo: meu Deus, a menina me chamando de tio. Tem nada a ver, sabe? Invenção da amiga dela. Lembrei das palavras da Adriana na mesma hora. Ela se perguntando, dizendo, né? Não sei por que a Beatriz te chama de tio, sendo que ela é gamada por você. A grande verdade é que aquilo começou a acabar com a minha paz. Depois as três vieram para a mesa, fazer um lanche. Depois quiseram voltar para a piscina. E dessa vez não consegui escapar. Me arrastaram junto. Até que no fim do dia, deixei primeiro suas amigas em casa e no caminho até sua casa, que não ficava muito longe, não sei o que me deu na cabeça para falar aquilo. Beatriz, eu estava aqui pensando comigo, por que você me chama de tio? Você sabe que, na verdade, eu não sou seu tio, né? Quando você era criança, ainda vá, mas agora, sei lá, parece que não faz muito sentido, né? Ela ficou me olhando assim. Depois perguntou: "Você não gosta que eu te chame de tio? Se você quiser, eu te chamo só de Renan." Falou aquilo, a gente ficou se olhando. E eu então perguntei: "Você, o que você prefere? Só Renan ou tio Renan?" "Ah, sei lá. Para mim tanto faz." "Não, tanto faz não. Para começar, me chamando de tio, sei lá, me faz sentir assim, mais velho do que eu realmente sou, né? E depois..." Falei aquilo e olhei para ela, mas não tive coragem para concluir a frase. Ela ficou curiosa. "E depois o quê? O que é que você ia falar?" Olha, se eu fosse um cara corajoso, diria que um tio não pode fazer com uma sobrinha aquilo que eu estava querendo fazer com ela, que era nada menos do que beijar sua boca. Mas isso, se eu fosse corajoso, porque no mesmo instante que me deu vontade de falar, eu já me condenei em pensamento. Meu Deus do céu, não posso falar isso, imagine. A grande verdade é que aquela conversa, olha, que não durou, não deve ter durado mais do que 1 minuto e meio, da amiga dela me contando aquelas coisas, que, repito, eu nem sabia se eram verdade. Aquela conversa de 1 minuto e pouco, virou a minha cabeça. Não tive coragem de concluir a frase, até porque tínhamos acabado de chegar à sua casa. Parei o carro, ela agradeceu, veio para o meu lado, me deu um beijo no rosto, perguntou se eu ia direto para casa. Fiz aquilo que sempre fazia, nada diferente. Quer dizer, a única coisa que não foi igual foi que, em vez de pegar as coisas dela e sair, ela continuou ali me olhando, até que me fez aquela pergunta: "Aconteceu alguma coisa? Você tá meio esquisito." Falei que não era nada. Então ela se foi. Desceu, fechou a porta do carro. E eu então acelerei e segui o meu caminho. Olha a maldita hora que aquela menina veio me encher a cabeça com aquela história. Perdi completamente a minha paz.
E o pior é que se fosse mentira, sabe, eu ia estar me sentindo daquele jeito à toa, né? Ia me sentir ridículo. E a grande verdade é que meu drama começou ali. Repito, nunca mais consegui olhar para essa menina com os mesmos olhos. E o pior de tudo é que, me conhecendo como me conhecia, eu ia ficar eternamente na dúvida, porque não tinha coragem de conversar com ela sobre isso. O problema não era nem ter a conversa, mas ouvir da sua boca que era mentira, que era a gozação da amiga dela, e depois ficar com a maior cara de tacho do mundo. Eu acho que jamais teria coragem de olhar no seu rosto de novo. Imagine uma reunião familiar e eu sendo obrigado a faltar por causa desse episódio. Se ela pelo menos viesse até mim e se declarasse, caso tivesse algum fundamento de verdade, mas ela não dava mostras de que ia fazer isso. Talvez também não tivesse coragem, vai saber, né? Por outro lado, se eu conversasse com ela e ela confirmasse tudo, quem sabe até se atirasse nos meus braços e me enchesse de beijo. Olha, eu chegava a encenar isso na tela da minha imaginação. Como é difícil quando você quer acreditar numa coisa, mas não tem certeza, né? Isso acabou virando um drama na minha vida. Um dia, já não conseguindo pensar em mais nada, procurei aquela amiga dela de novo, resolvido a ter uma conversa realmente séria com ela. Ela reiterou tudo que já tinha dito, chegou a dizer: olha, só cego não enxerga que ela arrasta um caminhão por tua causa, Renan. Meu Deus, será que você não percebe? Será, meu Deus, que de repente o mesmo medo que eu tinha, ela também tinha? E só por isso não falava às claras que estava gostando de mim? A Adriana ainda acrescentou: quer saber de uma coisa? Ela veio me dizer que você pediu para ela parar de te chamar de tio. Tem a ver isso? Ah, e ela me disse mais, que pensou que você fosse dar um beijo nela naquele dia lá na piscina. Lembra? Quando a deixou em casa? Ela me falou que até queria, só ficou esperando. Olha, essa garota falou tanto na minha cabeça. E eu que já não conseguia pensar noutra coisa, que andava me sentindo sufocado, com aquilo martelando na minha cabeça, perdido toda vez que via a Beatriz. Acabei ficando mais alucinado ainda, depois de tudo que a menina me falou. Até que um domingo, a Beatriz tinha saído, e por volta das 10:30 da noite me ligou, perguntando se eu não podia ir buscá-la no shopping. Eu fui. E quando ela entrou no carro, quando veio para o meu lado para me dar um beijo no rosto, olha, me deu uma coisa, me deu um ímpeto, um impulso assim, mas sabe aquela coisa incontrolável, que mesmo que alguém te diga, se você fizer isso você vai morrer, você não consegue segurar. Eu fui com tudo para cima dela. Sabe, sei lá, eu enlouqueci. Quando ela veio me dar um beijo no rosto, eu não pensei em mais nada. Ignorei toda e qualquer consequência que poderia vir daquilo. Mesmo que ela me desse uma bufetada, daquele momento não ia passar. Eu iria beijá-la de qualquer jeito, a todo custo. Fui para cima. Encostei minha boca na sua. E fiquei esperando pela reação, né? Pois, para minha alegria, ela correspondeu. Se agarrou em mim com tanto sentimento e tanta força. Colou aquela boca na minha como se fosse a última coisa que iria fazer no mundo. Olha, eu acho que aquele estacionamento
nunca tinha testemunhado beijos tão apaixonados. A gente não conseguia mais parar de se beijar. O estranho é que depois ninguém disse uma palavra. Fomos o trajeto todo, eu dirigindo e segurando a mãozinha dela ao mesmo tempo. Meu Deus, eu fui me perguntando em pensamento o tempo todo. Será que aconteceu mesmo? Sabe, e se não fosse aquela menina que na verdade se prestou ao papel de Cupido? Eu jamais teria me enfeitiçado por ela, me encantado. E é claro, jamais teria arriscado aquele beijo e nada daquilo teria acontecido jamais. Depois ela me confessou tudo aquilo que a amiga já tinha me contado. E foi então que eu aproveitei e já abri meu coração, né? Porque tinha tanto medo. Mas aí percebi que não precisava ter medo. Era verdade. Por mais sonho que parecesse, era tudo verdade. Ela mesmo confirmou que gostava de mim. Apesar de eu ser para ela um coroa, né? Ela com 19, eu com 31, quase 32. Estamos namorando desde esse dia. Só que as únicas pessoas que sabem do nosso namoro são aquelas suas duas amigas. Elas até nos acobertam, nos ajudam nos nossos encontros. Eu sei que um dia a gente vai ter que botar as cartas na mesa, né? Contar para a família, do meu cunhado, para a minha também. E quer saber, seja o que Deus quiser. Mesmo que ninguém aceite, ela é maior de idade, né? E tem uma cabeça boa para tomar as suas próprias decisões. Por hora, a gente está levando esse amor assim, na clandestinidade, por medo, né? De que seus pais coloquem algum empecilho, por tudo aquilo que já contei aqui. Tem outra coisa que, é claro, né? Se negasse, estaria mentindo, que me abala, que às vezes me deixa morrendo de medo. Ela é tão menina para mim, e é tão linda. Claro que pinta aquele medo, de repente ela conhece um rapaz da sua idade, se apaixona e deixa o tiozão de lado. Claro que isso pode acontecer a qualquer momento. Mas quer saber, quando eu penso nisso, eu penso noutra coisa. Ela teve essa oportunidade o tempo todo até agora e não aconteceu. E quer saber, mesmo que aconteça, eu vou aproveitar esse meio tempo, porque seria idiotice da minha parte deixar de viver esse amor, essa paixão, só por medo do futuro, né? E um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. Às vezes, quando a gente está junto, eu me sinto tão feliz que, até hoje, preciso me beliscar para ver se tudo está acontecendo na real. Se não é só um sonho. Porque muitas vezes eu tenho a impressão de que é só um sonho, uma ilusão que vai passar, mas não é. Dói quando eu me belisco, de modo que tenho a certeza de que estou acordado. E quer saber? Digamos que apesar da dor que eu sinto quando me belisco, seja um sonho, apesar disso. Se for um sonho, azar. Se for um sonho, que se dane. Se for um sonho, vou pedir a Deus que nunca mais me acorde.